E aí você, que já tem dificuldade de se conhecer, né? Tá começando a vida. Você não conta com o suporte de nenhum capital de notoriedade, prestígio, etc. Você está começando agora. Então, a sociedade, ela encontra uma planta frágil. E aí, a sociedade sugere que a vida não deva ser vivida daquele jeito, né? A natureza indica uma coisa e a sociedade indica outra coisa. Né? Veja, por exemplo, o meu caso é ótimo. A minha natureza indicava o ofício de explicador. E a sociedade nunca. Né? Por quê? Porque talvez não fosse tão ruim como hoje, mas na minha época o professor gozava de algum respeito e era pobre. Hoje ele continua pobre. Mas ele não goza de respeito nenhum, ele apanha em sala de aula. Então a sociedade deixa claro o quanto vale a sua natureza. Uhum. Né? O valor. Aí fala, olha, isso aí que a sua natureza indica para você fazer, aqui, tempo e espaço, não vale nada. Então, você ouve coisas do tipo, para ganhar dinheiro como flautista vai ter que ser o melhor do mundo. Ou então, se quiser fazer curso de atriz, primeiro arruma um emprego decente, depois vai brincar de teatro. Né? Ser professor de história não enche o bucho de ninguém. Né? Então, veja, você vai recebendo informações, caso você não tenha percebido, né? Você vai sendo instruído. Né? Você se conheceu, você descobriu o que te encanta, você descobriu que você é uma samambaia e não é uma cerejeira, ótimo. Mas saiba, a gente gosta aqui de cerejeira e samambaia aqui não vale nada. Então, se quiser ser samambaia, vai ter que contar, digamos, com o desprezo, o desdém, quiçá com a hostilidade, né, de uma sociedade que costuma definir ela, né, para onde as pessoas devem rumar. Entende esse problema? Então, quer dizer, às vezes não é só um problema de autoconhecimento. Eu tive colegas no colégio que se conheciam, que sabiam muito bem qual era a praia deles. Né? Desenhistas maravilhosos, cantores, até poetas. Né? Nenhum deles seguiu. Foi, durante a vida, o que a natureza indicava. Nenhum. Né? E foram tragados pelas obviedades do capital. Foram seduzidos pelos prêmios que a sociedade oferece para quem se dobra. Ludibriados, uma ilusão, né? Às vezes não é uma estrita ilusão. A sociedade promete e às vezes cumpre. Se tu vira CEO aí de uma empresa, a sociedade promete alto salário e paga. E paga alto salário. Né? Então não necessariamente é uma ilusão. Mas não paga a felicidade, né? Não, mas pois mas aí é que está. Na hora que você discute como vai viver, a sociedade também trabalha com evidências implícitos sobre o que é uma vida bem-sucedida. Nos dias de hoje, o que é uma vida bem? Saia na rua e pergunte. O que é uma vida bem-sucedida? Né? Pergunte para alguém aí, escuta, a Anitta é uma pessoa que leva uma vida bem-sucedida? Pergunte.
E você descobrirá que a vida bem vivida, vida bem sucedida, vida aplaudida, vida com nota alta, é a vida com prosperidade e fama. Ponto. É rico e famoso. Acabou. Claro que você pode levantar a mão e dizer, olha, e os que são ricos e famosos e tristes? Porque haverá os que são tão tristes a ponto de desistir de viver. Então aí você tem um problema. É que esse senso comum, ele não resiste a uma análise um pouco melhor. É claro que eu não tenho uma verdade para pôr no lugar. Tenho, eventualmente, outras hipóteses. A hipótese dos gregos é essa. É muito mais importante do que a fama e a prosperidade é o pleno desabrochar da própria natureza. Vamos ver. O Dharma. É uma coisa que eu, por exemplo, sem saber de nada disso, porque, como é óbvio, eu não estudei nada disso na escola, do que eu estou falando aqui. Mas, sem saber, eu segui esse caminho. E eu segui esse caminho por uma razão pobre, que é uma firme convicção de que eu não deveria me arvorar a fazer nada de diferente, porque seria catastrófico. Entende? Porque tem gente que é bom numa coisa e se vira em outras. Não é o meu caso. O meu caso é esse. Saiu do que eu faço, é nota 0. Então, no meu caso, ficou fácil. A sociedade pode bater o que for, eu daqui não saio, não vou me meter a abrir uma posada em Búzios, porque eu vou à falência. Eu levo à falência unidades familiares de organização. Eu levo à falência tudo que eu toco. Então, é melhor não. É melhor não. É muito interessante. Outro dia, cidadão, o senhor nunca pensou em fazer nada melhor? Né? Então eu perguntei o que ele falou. Falando desse jeito, o senhor poderia ser um senador. Então, é interessante, porque quando você diz, mas eu sou um explicador, a pessoa olha e diz, então, eu vou repetir, poderia fazer algo muito melhor. E quando você diz, eu sou o professor do senador, né? Embora isso tenha um certo impacto, o sujeito tem décadas de senso comum incrustados na pele, né? Ele simplesmente fecha os ouvidos e continuará acreditando no que sempre acreditou. Um senador vale muito, um professor não vale nada. Então, é claro que ao longo da vida, são 40 anos trabalhando nesse ofício, ao longo da vida eu já ouvi todo tipo de barbaridade a respeito da minha profissão. Mas no meu caso, isso nunca balançou. Nem minimamente. E não é por uma convicção positiva, mas é por uma lacuna de alternância, né? De fato, eu não. Para onde eu iria? Então, vamos ficar por aí mesmo. E o que é fabuloso é que, apostando nessa praia, nessa natureza, nessa inclinação, eu encontrei todos os motivos para buscar um aperfeiçoamento contínuo. E eu acredito muito nessa particularidade do humano, que é o aperfeiçoamento, né?
um gato nasce gato e ele já é gato. Ele não é um gato melhor daqui 5 anos. Mas o humano tem essa possibilidade. O humano tem a possibilidade de ser um profissional melhor, mas o humano tem a possibilidade de ser um humano melhor. Ele tem a possibilidade de ser um vivente melhor. Quando vocês propõem um podcast com a temática central que é a de vocês, isso é muito indicativo dessa possibilidade. Não sabe? Exato. Essa intuição de que há uma mixórdia de senso comum que está aquém do que poderia ser. E que é possível uma certa elevação. Dá para melhorar quem nós somos. Ela nunca será absoluta, porque não seremos Deus. Mas ela será dentro dos tetos da humanidade. E os tetos da humanidade, a humanidade já comprovou que são tetos bem razoáveis. Porque nesses tetos da humanidade nós já tivemos Sócrates, Jesus, Buda, Maomé, Gandhi, Martin Luther King. Já tivemos gente impressionante. Então, dá para subir um degrau, não é? O mato é alto, né? Na condição de vivente, dá para subir um degrau. E isso Até eles precisaram subir. Opa, mas é evidente, ninguém nasceu sábio. Não é? Agora, eu estava explicando os gregos, né? E aí chega Jesus, e Jesus vai pôr água nesse chope. Né? E por quê? Porque Jesus vai tirar da natureza essa primazia, né? Como referência da vida boa. Quer dizer, eu diria, vai tirar dessa natureza cósmica, eu diria, a primazia da referência da vida boa. Então, o que isso significa? Dizendo as coisas na lata. Para um grego, dependendo do talento que o cara tem, não há o que fazer. Aristóteles, entregue a melhor flauta para o melhor flautista. E o outro? O outro não é do ramo. O outro, a melhor coisa que ele tem a fazer é não tocar. Não é do ramo. Ou seja, se ele tocar, vai ser ruim. Vai ser ruim. A sociedade, o que é a cidade justa? É a que patrocina a eudaimonia. A cidade justa é um microcosmo. É um microcosmo, onde cada um joga o jogo dentro das suas possibilidades. Então, o sujeito nasceu mais acanhado de intelecção, ele não vai ser chamado para decidir nada, para deliberar nada, para pensar nada, para julgar nada. Ele não é. Ele vai carpir. Porque não é do ramo, não é do ramo. Por isso que os mais talentosos, eles acabam sendo superiores, né? Naturalmente. Existe uma hierarquia natural entre os seres. Como se fosse castas, praticamente? Bom, não chega nesse... acabam se traduzindo em castas. Porém, é preciso lembrar que as castas, elas carregam na hereditariedade, e a filosofia grega nem tanto. Entende o que eu quero dizer? Sim. O filho lembra lá do Caminho das Índias e tal? Sim. O filho do cara ninguém garante que o filho do cara é bom como o cara, né? Então, você integra o grupo em função da sua efetiva natureza e não em função de quem você é filho, entendeu? Então, isso é um aspecto interessante da coisa. E não adianta você oferecer formação intelectual para quem não é bom de pensar.
Entendeu isso? Entendi. Então veja, de uma certa maneira isso significa que o seu teto já está definido ao nascer. A natureza, ela já definiu os teus limites, aonde você deve. Inclusive é bom para você que seja assim. Porque se você for colocado num lugar que não te é adequado por natureza, mesmo que ele seja, eu diria, aplaudido e importante, você sofrerá. Porque você não terá condição de honrar, você não tem estofo para acompanhar o que é preciso para ocupar aquele lugar. Então, é melhor que você fique embaixo. Veja que Aristóteles fala da escravidão e ele justifica eticamente a escravidão. É melhor para o escravo ele não decidir sobre a própria vida. É melhor que um outro decida por ele. Por quê? Porque ele não sabe pensar. Veja como Jesus Quebrou. né? E por quê? Vamos pegar um outro exemplo. O sujeito vai ser combatente porque ele é, por natureza, corajoso. Né? Não vá pegar um combatente para governar, porque as características do governante são outras. O governante não precisa sair brigando e o combatente não precisa sair refletindo. Cada um joga, né? Você põe o combatente lá e põe o governante para liderar, né? O cara, e o governante é aquele que pensa bem. Dialoga, né? Veja que coisa maravilhosa, porque se você tirar combatente e botar esportista, então, quem é que vai ser esportista? Quem, por natureza, tem um físico exuberante, melhor, excelente do ponto de vista físico. Bom. E funcionava socialmente? Ou tinha insatisfações? Na verdade, toda essa filosofia que eu me referia foi apresentada quase sempre como crítica ao que acontecia na sua época, né? O que acontecia na época é que havia democracia, com a democracia havia as decisões na ágora, as decisões na ágora elas eram fortemente influenciadas pelos sofistas, que eram grandes oradores, exímios oradores, muito hábeis no convencimento, e eles acabavam, digamos, conseguindo a aprovação de teses que os filósofos consideravam muitas vezes equivocadas, mas que ganhavam o aplauso popular por conta das estratégias de sedução usadas pelos sofistas. Então, a filosofia surge como uma denúncia da injustiça desse tipo de modo de tomada de decisão. Que permanece até hoje, né? Como populismo, né? Isso. Então, e aí vem Jesus. E o que muda? Pergunta 1. E a natureza das pessoas? Continua super desigual. Continua. E é claro que Jesus sabe disso. Continua super desigual. Agora, aonde está para os gregos, ela era desigual e ela era determinante da vida. Para Jesus, ela é desigual, mas ela não é determinante da vida. Então, essa é a ideia. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Você pode, digamos, ter nascido bem aquinhoado do ponto de vista de natureza, mas ser uma pessoa de pífio valor. Ou ao contrário, você só pode ter nascido uma pessoa, digamos, pobremente fornida pela natureza e ser uma pessoa de alto valor. Por quê?
trocando em miúdos, não é o que os gregos achavam que era o mais importante. O mais importante é, digamos, daqui para frente. Jesus passa a régua, né? Você é o Janequine, é o Cauã Raymond, e aqui tem o professor Clóvis. Tá tudo certo, pode botar os três lado a lado, conta a partir de agora. Todos são iguais. Não é porque os caras nasceram lindos que... Não, é o que cada um vai fazer com o que tem na mão é que vai valer. Com seus talentos. Parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Interessante, porque a palavra talento quer dizer o dom natural e quer dizer dinheiro também. Né? Por isso, na Bíblia, você pode olhar lá em Mateus, você tem... o Senhor dá 5 talentos para um, 3 para outro, 1 para outro, e aí um faz um monte de coisa com aquilo, o outro faz outro tanto de coisa com aquilo, os dois são elogiados, o terceiro enterra com medo e fala, pô, você é um verme. O que está sendo dito aí? Que o que vai valer é o que eu vou fazer com o que eu tenho na mão. Mas não entra aí o bem ao próximo também? É o que você vai fazer? Bom, claro. Mas aí é que tá. A próxima pergunta é essa. Sim. Tudo bem. Bacana, entendi. Vamos dizer, o valor da minha vida tem a ver com o que eu vou fazer com o que eu tenho na mão. Mas o que eu tenho que fazer com o que eu tenho na mão? Né? Porque... isso ainda precisa responder. Eu preciso só multiplicar pro meu o grego ele responde. A referência à natureza e o que você tem que fazer? Buscar a excelência dentro da sua natureza. E Jesus, o amor, né? Eu diria, no lugar da virtude grega, arete, que é fazer bem aquilo que se faz, a virtude cristã, né? Agape, né? Que é o amor. Né? E o amor de Jesus é um amor para qualquer pessoa, né? Não seria um amor seletivo? Pois nada tem a ver com as grandes paixões que sentimos, né? Porque não nos apaixonamos por todo mundo, né? Nada tem a ver também com as pessoas que nos caem bem, que nos alegram, que são, né, parceiros de toda a vida. Aí é fácil, né? Amigos de fazer xixi cruzado. Né? Não. O amor de Jesus pressupõe uma maturidade espiritual que não é... Eu vou dizer o que eu realmente acho, assim. Ao mesmo tempo que é para qualquer um, não é para qualquer um. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, é para qualquer um do ponto de vista das idealidades. E não é para qualquer um do ponto de vista da constatação empírica no mundo. Não é. Por quê?